Amém? Todos já abriram? Salmo 139. Como ele é um salmo longo, nós vamos fazendo a leitura à medida que nós vamos avançando na exposição. Amém? Esse salmo ele vai ser dividido em 4 partes. E antes da gente iniciar a nossa exposição, eu gostaria que vocês orassem comigo para que o Senhor nos abençoe no nosso estudo, na nossa meditação na sua palavra. Amém? Obrigado. Querido Deus, nos submetemos nesse momento à tua palavra, Senhor. Eu me coloco juntamente com os meus irmãos debaixo dela e pedimos graça para recebermos ela como palavra de Deus. Dê-me graça para que eu possa ensinar aos meus irmãos com fidelidade aquilo que tu revelaste na tua palavra. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e desde já te agradeço. Amém. Bom, irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é a maravilha do conhecimento de Deus, ou o encanto do conhecimento de Deus. Por que é importante esse assunto para nós como igreja, principalmente para nós como indivíduos? É porque o nosso entendimento a respeito de Deus e o nosso relacionamento com Ele vão determinar como a gente pensa acerca de todas as coisas. Bem, um conhecimento de Deus, ele vai determinar a maneira como a gente interpreta ou vive aqui nesse mundo. Amém? Então, ideias erradas sobre Deus acabam nos levando a um tipo de vida errado e com um fim terrível. Em outras palavras, irmãos, a teologia, ou propriamente o conhecimento de Deus, é um aspecto essencial na vida de todo crente, na vida de todo cristão, para se ter uma vida plena neste mundo. Mas algo interessante que quando eu falo sobre conhecimento de Deus, eu não estou me referindo propriamente a informações sobre Deus. Bem, porque qualquer pessoa pode ter informações sobre Deus. Qualquer pessoa pode ter informações sobre a Bíblia. Não estou me referindo a esse tipo de informação apenas. Amém? Entenda que quando eu falo que não é sobre esse tipo de informação apenas, não estou excluindo esse aspecto do conhecimento de Deus. Mas na Bíblia, irmãos, conhecimento ele está relacionado à intimidade. No contexto das Escrituras, quando o marido fala que ele conhece a sua esposa, ele está falando que ele é íntimo dela. Então, conhecer a Deus nas Escrituras é o mesmo que ser íntimo deles. E essa intimidade, ou esse conhecimento, é reservado para aqueles que o temem. E é exatamente isso que o salmista procura dar para nós aqui. O salmista ele pinta um retrato, ele faz um retrato maravilhoso de Deus aqui e dos seus atributos, como a sua onipresença, a sua onisciência, a sua bondade. Ele contempla para nós a Deus e escreve esse salmo. O autor desse salmo seria, no caso, é Davi. Então, Davi, ele contempla Deus e ele escreve o Salmo 139, que não pode fazer outra coisa senão despertar em nós um senso de admiração, da maneira como Davi vai apresentar a Deus aqui, para justamente nos incentivar a um relacionamento pessoal com Ele. Tem uma palavrinha aqui nesse texto que a gente vai ler, que é justamente o verbo conhecer. Essa palavra aqui vai ser o termo-chave, a palavra-chave em toda a passagem. Então, esse salmo, ele trata-se de um salmo sobre o conhecimento de Deus. Amém? Trata-se sobre um salmo, sobre um conhecimento de Deus. E para a gente entender, eu gostaria de destacar aqui com vocês 4 pontos. O primeiro deles, irmãos, é que Deus nos conhece intimamente.
Veja o versículo 1 a 6 aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Essa primeira parte fala que Deus nos conhece intimamente. Davi, ele está convencido, por experiência, que Deus sabe tudo a seu respeito. No verso 1, irmãos, o verbo sondar aqui, ele significa examinar com grande empenho e em grande profundidade. Nos tempos bíblicos, esse verbo era utilizado pelos israelitas justamente para descrever a escavação profunda em uma mina. Mas algo interessante é que Davi não está apenas dizendo que Deus faz isso, mas Davi está dizendo que Deus faz isso com ele. Davi não está sendo genérico aqui, não, Davi está falando que Deus sonda a ele. Ou seja, esse salmo aqui, ele é um salmo, ele descreve algo íntimo, algo pessoal, algo individual. Davi está falando dele mesmo. Davi não está dando um conceito abstrato de Deus como aquele que conhece todas as coisas, mas Davi experimenta isso na sua vida. Nossos amigos, parentes conhecem o nosso exterior, mas apenas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece perfeitamente nossas ações, nossos pensamentos, nossas motivações. Por quê? Porque tudo está aberto diante dele. Olha o que diz o verso 2: sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ou, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. E mais do que isso, ele não somente nos conhece perfeitamente, mas ele sabe o que é melhor para nós e ele nos conduz sempre pelo melhor caminho. Pois o salmista ele vai dizer: tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão para me firmar e me proteger. Esse termo aqui no versículo 5, se os irmãos puderem acompanhar aí, o traduzido por cercar, ou tu estás ao meu redor, significa justamente isso, guardar um objeto que é valioso. Davi está falando o seguinte: olha, somos protegidos pelo conhecimento e orientação de Deus. Deus nos protege pelo seu conhecimento. Amém? E diante dessa declaração que Davi faz, de que Deus conhece todas as coisas, como é que nós respondemos a tal conhecimento? Como é que a gente responde sabendo que Deus, ele nos conhece intimamente, que Deus nos sonda diariamente, que ele conhece o nosso coração, conhece tudo sobre a nossa vida? Como é que a gente responde a tal conhecimento? É justamente nos deixando envolver pela altura, pela profundidade do conhecimento de Deus. A gente pode não compreender aquilo que o salmista está falando, a gente pode até não compreender os pensamentos de Deus, mas a gente pode dizer como Davi, no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Então a primeira reação de Davi diante do conhecimento de Deus foi o quê? Louvá-lo, foi adorá-lo. Então, o conhecimento de Deus nos leva à adoração, nos leva a louvarmos a Ele. Segundo,
que vai do versículo 7 a 12, diz que Deus está ao nosso lado constantemente. Leia comigo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Qual é a ideia aqui, irmãos? Me acompanhe. Se Deus sabe todas as coisas, Davi está falando, se Deus sabe todas as coisas, os nossos caminhos de fuga dele são inúteis. São inúteis. A gente não pode ver a Deus, mas Deus, Ele nos vê. Por isso, a ideia de que nós podemos nos esconder da sua presença é um pensamento, é uma ideia inútil. Amém? O salmista, ele percebe que jamais ou nada poderá colocá-lo fora do alcance e do cuidado pessoal de Deus. Veja o que ele diz no verso 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não há, irmãos, lugar alto, não há lugar profundo, não há lugar distante em que Deus não esteja presente. Deus está presente em todo lugar. Quando Davi diz, no versículo 9, se tomar as asas da alvorada, ele está querendo dizer algo interessante. Ainda que eu pegasse carona na velocidade da luz, não poderia fugir da tua presença. Ou seja, Davi está querendo transmitir para a gente que não importa o lugar, a mão protetora de Deus sempre vai nos conduzir gentilmente. Veja, o que Davi, no verso 10 fala, ainda ali, a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Amém? Terceiro ponto, que vai do versículo 13 a 18. Davi fala que Deus nos criou de maneira maravilhosa. Leia comigo. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram contados. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Amém? Davi, irmãos, ele está falando o seguinte, porque Deus, ele sabe todas as coisas sobre Davi, porque Deus o havia criado. Deus conhece todas as coisas sobre a gente, porque foi Ele quem nos criou. Ele estava presente na vida de Davi desde o começo, desde a sua concepção até o seu nascimento. Ele vai atribuir a formação do seu corpo, a ação pessoal de Deus, Deus ter criado ele, a formação de cada órgão. E a reação de Davi é de admiração. Davi, novamente, ele se admira diante de Deus, diante de tamanho feito.
Porque o Criador conhece cada parte do nosso ser, cada parte do nosso corpo. E o Senhor, irmãos, Ele não fez somente nos criar. Amém? Inclusive tem uma linha que diz que Deus nos criou, mas Ele virou as costas para a gente e deixou que a gente se virasse por conta própria. Mas não, Ele não fez só isso. Verso 16 fala que Ele planejou também todos os nossos dias. Todos teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram contados, ou foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Amém? Jó, de maneira semelhante, no seu livro, ele diz o seguinte, acerca do ser humano: tu lhe estabeleceste limites, além deles ele não poderá passar, pois os seus dias estão determinados, e os seus meses foram contados. Jó capítulo 14, versículo 15. Não só a obra criacional de Deus era motivo de louvor a Davi, mas os pensamentos de Deus causavam tamanha admiração. Os pensamentos de Deus para Davi eram pensamentos que eles eram inumeráveis, totalmente impossíveis de contar, além de serem profundos demais para Davi. Ó Deus, verso 17, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Então, como é, irmãos, que a gente pode ignorar o conhecimento tão maravilhoso de Deus? E como é que a gente pode ignorar o Deus que nos fez tão maravilhosamente? Nos formou cada parte do nosso ser, cada parte do nosso corpo. Nós não ignoramos, irmãos, quando nós nos entregamos completamente a Ele. E quando eu falo entregar completamente, eu me refiro a entregar de corpo e alma. Temos uma falsa noção entre nós de que Deus quer o seu coração. Toda vez que alguém fala isso, irmãos, eu sempre digo, Deus não é cardiologista para cuidar só de coração. Cristo, Ele nos comprou todo o nosso ser. O ser humano é constituído de corpo e alma. Então, é todo o nosso ser, irmão. Nós nos entregamos a Ele diariamente, meditando dos seus pensamentos, que se encontram na palavra e caminhando no Espírito Santo. Amém? Nós somos de Deus, nosso corpo é de Deus. Para nós não existe o pensamento, meu corpo, minhas regras. Esse tipo de pensamento não está de acordo com a palavra de Deus. E em quarto e último lugar, último ponto, é que o conhecimento de Deus nos conduz a nos indignarmos contra o pecado. Aqui, irmãos, eu gostaria de ler com vocês aqui rapidamente, a partir do versículo 19. Vamos nos chocar um pouquinho aqui. Quem me dera matasse o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti. Verso 22, eu os odeio com ódio absoluto, considero os verdadeiros inimigos. Amém? Vamos nos chocar um pouquinho aqui diante dessa declaração de Davi. Bom, irmãos, nós estamos aqui diante daquilo que podemos chamar de oração imprecatória. Amém? O que seria uma oração imprecatória? Uma oração imprecatória é aquela oração que amaldiçoa. Davi, ele está amaldiçoando os inimigos de Deus.
E o que seria uma oração imprecatória? Só para a gente entender, irmãos, lógico que tem várias outras coisas que a gente poderia abordar sobre esse tema, mas, por causa do nosso tempo, a gente não vai poder falar, amém? Mas a oração imprecatória feita nas Escrituras, ela ocorre, irmão, quando aquele que está orando pede que Deus castigue os seus inimigos, não o inimigo de quem ora, mas os inimigos de Deus, amém? Pede para que os inimigos de Deus sejam castigados. E como é que a gente entende esse tipo de oração à luz daquele mandamento de amarmos uns aos outros? Amém? A gente tem um mandamento. Como é que o salmista está orando aqui para que Deus castigue os seus inimigos? Se a gente tem um mandamento que nós devemos amar os nossos inimigos, como é que a gente pode conciliar? Certo? Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse desejo, esse tipo de ira que Davi está demonstrando, não é a ira de alguém que tem o desejo de uma vingança pessoal. Amém? Qualquer pessoa que olhar a história de Davi, que conhece a história de Davi, sabe que esse desejo não nasce de um coração que deseja uma vingança pessoal, de um inimigo pessoal. Amém? Antes, Davi está pedindo que Deus manifeste a sua justiça, estabeleça a sua ordem. Pode não parecer, mas esse pedido a gente faz também quando a gente ora o Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente pode não fazer com essas palavras, mas toda vez que a gente ora o Pai Nosso, nós estamos pedindo que Deus também estabeleça a sua justiça. Então, irmãos, a gente não pode pensar, até mesmo isso não tem respaldo nenhum nas Escrituras, de que amar é concordar com o pecado. A oração imprecatória é orarmos a Deus, ao Deus justo, para que Ele puna o mal. E a Bíblia, existem diversos exemplos desse tipo de oração, desse tipo de pedido a Deus nas Escrituras. Onde pessoas, no caso, personagens bíblicos, amaldiçoam ou lançam maldições contra os ímpios. Vou citar aqui alguns exemplos. Moisés amaldiçoou o faraó, em Êxodo capítulo 9, verso 16. Samuel amaldiçoou Saul, 1 Samuel capítulo 13, versos 13 a 14 e 15 e 28. Elias e Miqueias amaldiçoaram Acabe, 1 de Reis, capítulo 21, versículos 17 a 24, capítulo 22, versículos 19 a 23. Amós amaldiçoou Israel, Amós capítulo 9, versículo 9 a 10. Aí você pode falar que foi só no Antigo Testamento isso. E no Novo? Jesus usou palavras de maldição contra os fariseus, e ninguém se atreveria a falar que Jesus peca. Amém? Ninguém se atreveria a falar que Jesus peca, mas ele lançou maldições sobre os fariseus, está no capítulo 23. Aí você pode argumentar, mas é Jesus, né? Paulo também amaldiçoou Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, 2 Timóteo capítulo 4, verso 14. Aí essa parte aqui é a parte que vai mais nos chocar. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, fala dos santos que estão no céu, já glorificados, que estão no céu na presença de Deus, orando ou pedindo que Deus puna ou manifeste a sua justiça sobre aqueles que o mataram. Amém? Então, a linguagem precatória, ela não é pecaminosa em si. Ou, de uma outra maneira que eu posso falar, é que a ira santa, ela não é
pecaminosa em si. Essa linguagem precatória, ela não é pecaminosa em si. Amém? Por quê, irmãos? Porque esse tipo de ira que Davi manifesta aqui, não é uma vingança pessoal. Amém? Não é uma vingança pessoal. Que deseja que todos os seus inimigos, quando alguém me faz mal, vá lá, eu desejo que Deus pese a mão sobre a vida dele. Não. É a palavra, é a oração de alguém que sente o peso do seu relacionamento com Deus e deseja que Deus seja honrado de todos os modos. Essa é a indignação que Davi manifesta aqui. Amém? Davi tem zelo pela santidade de Deus. Davi tem zelo pela santidade de Deus. O que ele está dizendo aqui é que não dá para caminhar nesse mundo em santidade junto com aqueles que caminham zombando de Deus durante a sua trajetória. O que o salmista está ensinando para a gente, irmãos, aqui, é que é impossível caminhar ao lado daqueles que brincam com Deus. E antes da gente ficar surpreso com essa declaração de Davi, vamos ver, esses aqui, irmãos, são inimigos de Deus. Amém? São inimigos de Deus. Vamos ver quem são eles. Verso 19. Eles são homens perversos e assassinos. Leia comigo aí. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e afastassem de mim os assassinos. Segundo, eles são homens que falam mal de Deus. Verso 20. Homens que se rebelam contra ti se levantam para o mal. Essa versão que está aí, ó, ela é interessante. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tomando em vão como inimigos teus. Aí a gente lembra lá do mandamento, do terceiro mandamento, que Deus fala sobre tomar o seu nome em vão. Eles também são homens que odeiam a Deus. Verso 21. Senhor, não odeio eu os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti. Então Davi aqui, irmãos, ele não está falando de pessoas que vão pouco à igreja, ou de pessoas que são, ou que não iam muito ao templo, cultuar a Deus. Davi está falando aqui de pessoas que são declaradas inimigas de Deus. E Davi está furioso com esses homens, porque esses homens se dirigem de forma abusiva contra Deus. É por isso que ele vai orar, do versículo 19 a 21 que a gente leu aqui. Quando a gente lê esses salmos, a gente olha assim, são palavras duras. Palavras que, se a gente não tem um entendimento do contexto geral das Escrituras, são palavras que podem até chocar. Mas por que choca? Porque muitas vezes nós tomamos o pecado como algo normal. A gente toma o pecado em nossas vidas como algo normal. E a verdade, irmãos, todas as Escrituras estão presentes com isso. A verdade é que precisamos de homens e mulheres que tenham coragem de se opor ao pecado. Mas para isso a gente precisa primeiro abandonar o pecado. Talvez uma das razões pela qual a gente não se opõe ao pecado, porque nós mesmos estamos vivendo em pecado. Então, como nós vamos nos opor a algo que nós amamos? É isso que Davi faz aqui. Não existe neutralidade quando o assunto é a honra e a glória de Deus. Não tem como eu aplaudir aquilo que Deus reprova, e nem tampouco eu posso amar aquilo que Deus odeia. O interessante aqui, que essa palavra odiar também pode ser traduzida como lamentar. Davi não está sentindo um ódio contra o pecador, mas contra o pecado que eles abraçam.
Amém? Contra o pecado que eles abraçam, que eles aplaudem, que eles promovem também. É como se Davi dissesse: eu não suporto pecados dele, e eu sofro com essa situação. É por isso que ele vai declarar no verso 22, eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Aqueles que viviam sem qualquer respeito por Deus e sem pensar na eternidade. Precisa compreender, irmãos, que os homens, eles se tornaram insensíveis. Sou eu que estou falando isso? Não, irmãos. Basta você ir lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, você vai ler isso lá. Os homens se tornaram insensíveis para a realidade e consequência dos seus pecados. Estamos dispostos a suportar toda a agonia que for, ao admitir que a maneira como a gente vive é contrária à vontade de Deus, é um caminho que nos conduz à morte. Amém? A linguagem do versículo 21 a 22 é uma linguagem bem pesada. Isso a gente não pode negar. O ódio de Davi é um ódio profundo e abrangente. E o tipo de ira que Davi manifesta aqui é um tipo que estava correndo um sério risco de ser exagerada. Então ele percebe que algo pode se tornar facilmente pecaminoso. Por quê, irmãos? Porque a linha que divide a justiça e o pecado, ela é muito fina, ela é muito tênue. Quantas vezes a gente já se dignou por uma injustiça, e é correto que a gente faça, mas por razões pecaminosas. Por interesse pessoal e não pela glória de Deus. É por isso que a ira, irmãos, ela revela quem nós somos. Porque quando nós nos iramos, a ira manifesta realmente o que está por detrás, o que está no nosso coração. Amém? A ira derruba as nossas máscaras. Então, Davi começa a entender que as suas paixões podem ser perigosas. Ele sabe que a intensidade do seu pecado pode contaminar até as coisas mais santas e até o momento mais profundo da sua oração. É por isso que ele termina o salmo da maneira como ele termina, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por mais que Davi, certamente de forma imprecatória, deseje que os ímpios sejam castigados, mas ele sabe que essa sua ira santa pode se contaminar. Essa ira santa de Davi pode se contaminar. Então é por isso que ele vai orar pedindo que Deus remova qualquer impureza de sua vida. Davi não fez nada de errado aqui, irmãos. Mas ele está consciente de que pode falhar. Ele está consciente de que pode falhar. Ele quer que Deus remova toda a imundície do seu coração, mesmo aquelas mais secretas. Davi não está simplesmente dizendo, bom Deus, já que o Senhor conhece todas as coisas, né, então eu vou colocar aqui meu coração, preciso dar uma olhada aí, ver se eu acho alguma coisa. Não, Davi não está falando isso. Davi ele está se submetendo ao exame de Deus. Ele está implorando por isso, ele está desejando profundamente. E por que Davi pede que Deus examine a sua vida? Porque Davi quer que Deus examine a sua vida. Davi pede para Deus sondá-lo, não porque Deus não conhecesse o seu coração, as coisas que estavam escondidas em seu coração. Mas ele quer que Deus cave profundamente a sua alma, para que todas as raízes de perversidade do coração de Davi, qualquer contaminação na sua ira, viessem à tona, para que Davi mesmo tomasse conhecimento, tratasse e assim pudesse caminhar retamente com Deus. Essa é a ideia quando se fala que Davi pede para que Deus
cave, sonde o seu coração. Porque Davi desejava andar de maneira agradável aos olhos de Deus. Então veja como Davi ora. Primeiro ele pede para Deus prová-lo, versículo 23. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi queria que Deus cavasse profundamente a sua vida. Que ele, se preciso fosse, colocasse-o no fogo para remover todas as impurezas que estivessem no coração de Davi. E isso é algo difícil de se pedir. Quem de nós teria coragem de orar a Deus e pedir, Senhor, sonda-me o meu coração? Mas por que Davi ora assim? Davi só ora assim, irmãos, porque ele tinha certeza de que Deus o amava. Se ele não soubesse que Deus o amava, ele não pediria que Deus o sondasse. Mas ele pede, Senhor, prova-me, porque eu sei que o teu amor é grande. Então ele ora pedindo para que Deus o sonde e prove o seu coração, os seus pensamentos. Davi também pede, irmãos, para que Deus o guie. Versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguns estudiosos do Antigo Testamento, irmãos, vão trazer essa frase no final, guia-me pelo caminho eterno, ou como guia-me pelo caminho antigo. Aquele caminho que Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento, amém? A Moisés no Antigo Testamento, que seria a palavra de Deus. Então, Davi está falando o seguinte, olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho que seja contrário à tua vontade, e guia-me pelo caminho da tua palavra, ou guia-me de acordo com a tua palavra. É como se Davi estivesse tudo aberto diante de Deus. É como se ele estivesse com o seu WhatsApp aberto, com o seu direct, tudo aberto diante dele. E falando, Senhor, olha aqui. Senhor, não se esqueça de olhar nessa parte aqui. Olhe tudo, examine tudo. E Davi não está fazendo isso porque Deus não soubesse da vida dele. Ou porque Deus não iria encontrar nada. Não, Davi pede porque ele sabe que nada pode esconder as coisas diante dos olhos de Deus. E é isso que a palavra de Deus faz com a gente, irmãos. Hebreus capítulo 14 fala que a palavra de Deus expõe tudo as intenções do nosso coração. Ela cava no mais profundo. Quem já leu a Bíblia e teve essa experiência, sabe do que eu estou falando? Quando a palavra começa a expor o nosso coração. Ela vai expondo, por quê? Porque ela vai cavando o mais profundo do nosso ser. Ela começa a nos descortinar diante de Deus. Ela vai expondo, ela vai botando para fora todas as intenções do nosso coração. Quando a gente se depara com acusação contra um pecado nas Escrituras que nós estamos cometendo, a gente começa a ficar incomodado com aquilo. Por quê, irmãos? É porque a palavra de Deus está expondo o nosso coração. Mas, irmãos, quando Deus expõe o nosso coração, não é para nos ridicularizar. Quando Deus expõe o coração dos seus filhos, não é para ridicularizar. E sim, para nos convencer dos nossos pecados e para que a gente veja a necessidade que nós temos da sua graça perdoadora para abandonar os nossos pecados e assim andarmos em obediência à sua palavra, ou como diz o salmista, pelo caminho eterno. Amém? Para a gente finalizar, eu gostaria de trazer 3 lições que a gente pode aprender à luz do que nós vimos essa noite. A primeira, devemos nos lembrar que Deus nos conhece perfeitamente. E isso, irmãos, não deve ser apenas motivo de alegria saber que Deus nos conhece, mas motivo de grande temor, porque isso significa que a gente não pode esconder dele os nossos pecados. Amém? É impossível a gente esconder de Deus os nossos pecados. Por isso a gente deve viver constantemente com o pensamento de que os olhos de Deus estão sobre nós a cada milésimo de segundo.
Isso quer dizer que quando nós estivermos planejando cometer algum pecado, lembre-se que os olhos de Deus estão sobre você. Não existe um momento que os olhos de Deus estejam afastados. Quando nós estamos no oculto, quando você está no oculto planejando o pecado ou até consumando o pecado, lembre-se que os olhos de Deus estão sobre você. Então, saber que a boa notícia é que Deus nos conhece perfeitamente. E a má notícia é que Deus nos conhece perfeitamente. Amém? Segunda lição: quanto mais conhecermos a Deus, mais vamos conhecer a nós mesmos. O conhecimento de Deus, às vezes a gente pensa que nós nos conhecemos. De fato, nós nos conhecemos, mas quem nos conhece mais foi aquele que nos criou. Uma lição muito importante, irmãos, que a gente aprende aqui com Davi, com esse salmo, é que Davi se vê pequeno diante da majestade do conhecimento de Deus. Irmãos, quando a gente conhece verdadeiramente a Deus, a gente consegue perceber a nossa insignificância, o quão pequeno nós somos. Isaías capítulo 6, temos um exemplo disso. Isaías contempla Deus na sua mais alta glória, e o que ele pronuncia diante do conhecimento de Deus é o seguinte: ai de mim, eu sou alguém impuro, meus lábios estão impuros. Então o conhecimento de Deus faz com que a gente se conheça, faz com que manifeste o nosso coração pecaminoso, o pecado no nosso coração. Ah, mas tu está inventando isso. Vamos lá. Jesus estava no barco de Simão, ensinando a multidão. Simão Pedro não tinha pescado nada durante a noite, e ele ordena que Pedro leve o seu barco para o mais fundo do mar e lance a sua rede. Pedro, em obediência, Jesus faz isso, e Pedro carrega uma rede cheia de peixe. Qual foi a reação de Pedro diante disso? Pedro olha para Jesus, se afasta e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Se o conhecimento que você tem de Deus não leva a ver você como um pecador miserável, então esse conhecimento não é verdadeiro. Ver Jesus havia revelado a incredulidade de Pedro, e Jesus poderia simplesmente ter falado: tá bom. Mas Jesus não fez assim. Jesus transformou Pedro em quê? Em pescador de homens. Então aprenda que quando Deus expõe o nosso pecado pelo seu conhecimento, ou expõe quem nós somos, entenda que Ele faz isso é para nos tratar, para transformar os nossos corações. E quando Ele faz isso, nós podemos ter certeza que Ele cria em nós um desejo profundo de viver para Ele, servi-lo diariamente, como foi o exemplo de Davi. Então não tema conhecer a Deus. Em terceiro lugar, vimos hoje sobre as orações imprecatórias, sobre aquelas orações que amaldiçoam. A gente precisa entender algo importante, que as maldições caíram sobre Jesus. Lembre-se que os salmos, eles falam sobre Jesus, irmãos. Os salmos dão testemunho sobre Jesus, e a lei, as maldições da lei caíram sobre ele, sobre o Filho de Deus, quando Deus derramou a sua ira, a vingança pactual, de maneira terrível, sobre a cruz do Calvário. Cristo suportou as maldições de Deus em nosso lugar. Essas orações imprecatórias do tipo que nós lemos hoje aqui, caíram sobre Jesus para que não viessem cair sobre o seu povo.
Mas eu quero que você olhe para mim essa noite e se pergunte, se reflita, se você realmente está em Cristo. Pare para refletir se você realmente está em Cristo. E quando eu falo se você está em Cristo, não me refiro a um simples exame, mas quero que você olhe para o seu coração, à luz das verdades que nós aprendemos, e se pergunte, eu realmente estou em Cristo? Por que essa pergunta é importante, irmãos? Porque estar em Cristo significa que nós não estamos debaixo de maldição. E não pense que só porque a sua mãe ou o seu pai são crentes, que oram por você, que Deus o poupará. Não pense dessa forma. Jesus tirou a maldição do seu povo. Então a pergunta que você precisa se fazer é que se você está entre aqueles que Jesus tirou a maldição. Se você está entre aqueles que foram perdoados por Ele. Irmãos, eu estou falando o seguinte, você pode ser uma pessoa que vem na igreja todo domingo, mas eu estou falando de certeza, de convicção. Estou perguntando se você tem convicção, tipo, se alguém trouxesse um contrato para você assinar, você teria plena certeza de que você está em Cristo? Se a sua vida fosse depender disso, você pode afirmar com todas as letras, eu estou em Cristo. Mas se você não tem certeza, a boa notícia, irmãos, é que existe uma solução para isso. E não estou falando de que você deve consertar a sua vida com alguns atos de bondade, porque sinceramente essa é a ideia que a gente tem. Quando a gente fala, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e vir para Deus. Você precisa vir para Deus. Aí o que é que a gente pensa? Não preciso consertar a minha vida. Como é que eu faço isso? Uns atos de bondade aí, normal. Não, o problema é mais profundo. O problema está mais no fundo, irmãos. O problema está no meu e no seu coração. É lá que está o problema. Por quê? Porque o meu coração e o seu coração, eles são escuros por causa dos nossos pecados. E é somente Deus que vê tudo, que conhece tudo, Ele vê o meu coração e o seu coração. E Ele vê, irmãos, tudo que há de ruim nele. E preste bem atenção no que eu vou falar agora. Certo? Para não ter um duplo entendimento. O que eu estou falando essa noite é que no meu e no seu coração não existe bondade. Não existe bondade no meu coração e no seu coração. Samuel, coloca Jeremias 17:9 aí. Não existe bondade. Não existe nada de bom no meu e no seu coração. Já? Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? É esse coração que Deus vê. É esse coração que está exposto, é esse coração que é enganoso e irremediavelmente incurável. É esse coração que está aberto diante dos olhos de Deus. E esse mesmo Deus que vê o nosso coração dessa forma, é o mesmo Deus que nos chama a vir Ele essa noite. É o mesmo Deus que chama, Deus vê, irmão, Deus vê o nosso coração. Ele sabe do mais podre que está nele. Mas mesmo assim, essa noite Ele chama para que a gente venha a Ele. Como Ele faz isso? Ele ordena que você se arrependa dos seus pecados e confie em Jesus Cristo para a sua salvação. Talvez você diga, eu já tentei, eu não consigo fazer isso. Quem falou que tu consegue? Quem falou?
A gente tem essa noção que não tem fundamento nenhum nas Escrituras, de que a gente consegue aceitar Jesus simplesmente vindo aqui na frente. Quem falou que a gente consegue isso? Quem falou? Irmãos, quando a gente fala, eu ou o pastor, que é para vocês aceitarem Jesus, a gente não está pedindo que vocês deem uma chance para Deus. Deus não precisa de chance, irmãos. Deus, Ele é suficiente. Agora, tenha em mente que você precisa que Deus te dê uma chance. Você precisa orar, se humilhar perante Ele, dizendo: Senhor, meu coração está aberto diante de Ti. Eu não posso esconder nada. Tu conheces o mais podre do meu coração. Eu estou aqui diante de Ti como um mendigo, que não tenho nada para oferecer. Por favor, Senhor, me dê a graça para que eu me arrependa dos meus pecados e creia em Seu Filho Jesus Cristo. Se você não fizer isso, irmãos, você nunca vai conseguir vir para Deus. Se você não conseguir, não pense que você está dando uma chance para Deus. Pelo contrário, você precisa clamar e implorar para que Deus te dê uma chance. Amém? Então, venha para Jesus hoje, irmãos. Se você não tem certeza que você está em Jesus, venha para Jesus hoje. Eu não estou falando de simplesmente tomar uma decisão de vir aqui para frente. É uma entrega total. Lembre, conhecimento e a intimidade que nós estudamos hoje, eles estão reservados para aqueles que o temem. A ceia, que nós vamos celebrar mais tarde, nos lembra exatamente de que esse Jesus derramou o seu sangue e teve o seu corpo dilacerado de uma morte violenta e cruel, para que a maldição de Deus não caísse sobre nós. Amém? Então, irmãos, se essa noite você tem a certeza de que você está nele, se alegre e louve ao nome do Senhor. Porque o juízo de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não está mais sobre você. E se você não está, ou você não tem certeza de que esteja, Ele o chama também a vir para perto dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é o Teu conhecimento, Senhor. Teu conhecimento revela realmente quem nós somos. Que a Tua palavra, Senhor, o Teu conhecimento possa transformar nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoe os irmãos que hoje ouviram e nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, diante de tamanho conhecimento. É isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.